Guerra em Israel, como proteger os seus investimentos. Nesse vídeo rápido, curto e objetivo cirúrgico tratando sobre investimentos, eu quero mostrar para você como você pode blindar o seu patrimônio dos efeitos de larga escala que essa guerra pode gerar no seu patrimônio, independente se você só investe no Brasil ou se você investe no exterior também, tá bom? Peço também para vocês maturidade. Eu não estou querendo aqui mostrar como você faz para lucrar em cima da morte das pessoas. Não sejam imaturos a ponto de cogitar esse tipo de coisa. O meu compromisso com vocês é realmente ajudá-los a vocês conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Esse é o meu propósito. É isso que eu, minha empresa, minha equipe, a gente faz todos os dias. E não seria diferente agora, porque isso pode ter um efeito catastrófico para você e eu quero blindar você disso, ok? Disclaimer feito, vamos aos fatos. O que aconteceu? No dia de hoje, estou gravando esse vídeo na noite de sábado, passei boa parte da tarde de sábado estudando sobre isso, mas no dia de hoje, infelizmente, logo pela manhã, o grupo terrorista Hamas, né, lançou, especula-se que cerca de 3 mil ou mais de 3 mil foguetes em Israel, né, marcando exatamente um dia depois do fechamento de 50 anos da Guerra do Yom Kippur, que basicamente foi uma guerra que aconteceu lá em 1973, né, exatamente que eclodiu no dia 6 de outubro de 1973, e 50 anos e um dia depois, né, a gente tem esse novo ataque. A Guerra do Yom Kippur foi um ataque da Síria e do Egito contra Israel por N motivos, depois chegou a conquistar um território no final dessa guerra, que durou ali cerca de 20 dias, 19 dias para ser mais preciso, e por conta do tamanho desse ataque, especula-se, não tenho confirmação, não sou especialista em geopolítica, mas especula-se um apoio do Irã, até porque vazaram alguns vídeos de comemorações do Irã, etc e tal, também não sei exatamente a veracidade, mas por conta do tamanho dos ataques, né, e desses vídeos, especula-se que o Irã está por trás desse ataque do Hamas em Israel, retornando a esse triste episódio, né? Porque numa guerra, querendo ou não, você não tem vitoriosos, todo mundo sai perdendo, porque você tem um massacre de muitas vidas, já tem centenas de mortos, já tem milhares de feridos. Então, se eu posso fazer um pedido para você, se você me permite isso, eu peço que você faça uma oração hoje, se puder, todos os dias, pelo fim dessa guerra, porque não há vitoriosos. Em toda guerra só existem perdedores, tá? E a gente teve, depois desse ataque, uma declaração do primeiro-ministro de Israel, uma declaração de guerra, dizendo que isso não é um ataque simples, que simplesmente é uma guerra, e a resposta de Israel será sem precedentes, né? Palavras do próprio primeiro-ministro. E a pergunta que fica é, será que isso pode impactar os nossos investimentos? Sim ou não? E a dúvida, ela é muito pertinente e ela é muito importante, porque com certeza pode impactar os nossos investimentos. Boa parte do meu estudo hoje à tarde foi para entender o nível que essa guerra pode escalar, o nível que esse conflito pode escalar. E de fato, né, esse é um conflito muito antigo, começou em 1948, já teve 3 episódios, o último episódio faz 50 anos, as coisas estavam um pouco mais pacatas, Israel estava para fechar um acordo com a Arábia Saudita, então isso também mexe em todos os interesses da região, isso não é só uma questão territorial, isso é uma questão também religiosa, então é um contexto muito complicado e sem dúvidas isso pode escalar. Você tem a declaração de vários países mostrando de que lado eles estão, o próprio Estados Unidos já declarou apoio a Israel, já movimentou recursos, bilhões de dólares para isso. Então a gente tem uma movimentação mundial em torno disso, né? E, poxa, isso pode escalar? Sem dúvida pode, né? Isso pode envolver outros países? Sem dúvida pode. Inclusive estava preparando um vídeo sobre a Terceira Guerra Mundial e acontece essa questão. Mas o fato é que isso pode gerar efeito nos investimentos e nas economias do mundo inteiro. Por quê? Qual é que é a dinâmica? Presta bem atenção. Quando você tem uma guerra eclodindo, uma guerra começando, acontecendo, normalmente, naturalmente, é só você lembrar do que aconteceu no ano passado, quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Basicamente, o que você vê? Os investidores, eles correm para a segurança. O que significa correr para a segurança? Os investidores, eles correm para o dólar. Então, você vê normalmente o dólar se valorizando contra as principais moedas mundiais, tá? E você também vê os investidores migrando para aqueles ativos que têm uma característica maior como reserva de valor, como por exemplo, metais preciosos, que são justamente as anti-ações, os investimentos que se valorizam muito quando as ações caem. Então, querendo ou não, o nosso método investidor sempre em alta, ele já nos mantém preparado
já nos mantém preparado para qualquer cenário de guerra. Por quê? Normalmente o dólar se valoriza em relação ao real e todas as principais moedas, porque todo mundo migra, né, os seus investimentos para investimentos mais seguros. Então você deve ver quedas nas ações do mundo inteiro, você sai de ativos de risco, né, porque leva a aversão a risco, não sabemos o que vai acontecer. Existiu mais uma percepção da incerteza maior, saio de ativos de risco e vou para a renda fixa de um país seguro. Qual país você tem seguro hoje com uma moeda forte? Dólar, né? Porque basicamente você tem a China com um problema muito complicado, você tem toda a Europa quebrada, falida, você não tem basicamente nada aqui na América, então para onde é que você vai? Você vai para o Japão, que tem uma dívida que é praticamente o dobro da dívida dos Estados Unidos, ou você vai para os Estados Unidos, né? Então, normalmente, você vê esse fluxo migratório para os Estados Unidos e quando tem recursos, dólares saindo de diversas economias do mundo inteiro e sendo direcionados para os Estados Unidos, você vê basicamente o que é acontecendo, você vê o dólar se valorizando contra as principais moedas mundiais. Então, é muito importante ter investimentos em dólar nesse momento, tá? Outro ponto importante são metais preciosos. A gente naturalmente vê em todo conflito, em todo momento de guerra, primeiro, uma desvalorização do ouro, o que nos dá uma chance de entrada. Eu sempre comento muito isso. Deixa eu mostrar um gráfico aqui para vocês. O ouro não é um ativo que ele se valoriza de bate-pronto. Você vê aqui, ó, e estou trazendo aqui vocês para o dia da guerra de Yom Kippur. Foi no dia, eu não consegui pegar o dia 6 aqui, ó, mas dia 5 de outubro de 1973. O que a gente viu acontecer? Ó? O ouro ele desvalorizou durante alguns dias, então deu uma janela de entrada. E o ouro sempre acontece isso em todas as crises. Quando é uma guerra, isso volta mais rápido. Quando é uma crise internacional, às vezes pode ficar 6 meses o ouro caindo, para depois ele começar a valorizar e ele valoriza absurdamente. Tá? Por quê? Deixa eu explicar a dinâmica técnica disso. Você tem diversos especuladores no mundo, investindo em diversos tipos de investimento. Por exemplo, ações americanas. E esses especuladores, eles podem operar alavancados. Então, como é que se opera alavancado? Você vai lá, você tem 5 mil dólares, por exemplo, e aí você quer investir 100 mil dólares. E aí você pode pegar na corretora um empréstimo e alavancar o seu capital em até 20 vezes. Para isso, você tem que colocar um ativo em garantia. Qual que é o ativo que é muito usado como garantia? Ouro. Então, à medida que as ações vão caindo, o que acontece? Esses investidores eles podem perder grande parte do seu dinheiro e até mais do que eles têm alocado em garantia. O que a corretora faz? Vende compulsoriamente aqueles ativos em garantia. Isso se chama chamada de margem, porque a margem da garantia foi comprometida. E aí você tem uma sequência em cascata de venda de ouro por diversas pessoas. E aí você tem uma queda no curto prazo, no intervalo de alguns dias, quando é uma guerra. Depois você vê uma valorização expressiva em um curto espaço de tempo. Né? E a gente viu aqui uma valorização do ouro de 80% em um intervalo de 6 meses. O que a gente viu acontecendo com as ações americanas pelo índice Dow Jones Industrial, que era o principal naquele mesmo período? A gente viu as ações caindo aqui na faixa de 11%, tá? Tendo uma queda maior, depois que completou ali mais ou menos uns 12 meses, que chegou a uma queda de aproximadamente 40%. Então você vê os investidores saindo de ativos de risco, o que abre uma janela de oportunidade para investir em ativos de risco, em bolsa de valores e tudo mais, e você tem uma valorização do ouro em dólar muito maior do que a queda nas ações. Isso caracteriza uma anti-ação, né? Um investimento que valoriza muito mais que a queda das ações quando elas caem. Como o dólar sobe, né, o ouro em real deve valorizar muito mais do que 80%. Né? Nesse período aqui, claro, a gente não tinha o real em 1974, mas sem dúvidas o ouro em real está valorizando muito mais do que essa queda de 40% nas ações aqui, tá bom? Então, ouro é um ativo super importante que muitas vezes eu destaco para vocês. O ouro é a melhor anti-ação para momentos de crises internacionais, tá? Estamos vivendo uma crise internacional mesmo antes desse ataque do grupo terrorista Hamas contra Israel. Vivemos uma crise internacional desde ali da grande inflação no mundo inteiro, 2021. Então, desde lá nós estamos numa crise internacional. Ninguém deveria ter uma dose muito pequena em metais preciosos, sendo a principal representação o ouro. Você tem outros metais preciosos que também acabam se valorizando nesse mesmo período de tempo, tá? Mas é importante ter uma boa dose, tá? Isso vai variar muito do quanto você tem em ações, do quanto você tem no Brasil, no exterior. São muitas variáveis, mas é bom você ter uma boa dose de ouro num período como esse, principalmente se essa guerra escalar, tá? Ponto importante e um ativo que valoriza muito mais do que o ouro, tá? Não é uma anti-ação, tá? Mas é um investimento tático que você pode ter em períodos de guerra. Olha só, você está vendo aqui pela linha preta o petróleo. Tá? O petróleo você pode ver que assim que escalou a guerra, o petróleo manteve seu preço, ele oscilava muito menos antes, né? Hoje oscila muito mais, mas você tinha o preço do petróleo inalterado. E aí
lá no final de outubro você teve um grande aumento na cotação do petróleo, né? Um aumento muito grande, 137%. E no consolidado de todo esse período aqui, de toda essa década, da década de 70, o que aconteceu nessa década de 70? Foi o choque do petróleo, né? Então, nessa guerra de 1973, durante essa guerra aconteceu o choque do petróleo, né? Foi aquele momento ali, coincidiu com aquele período em que se descobriu que o petróleo era um ativo escasso, né? Era um bem escasso, que não existia petróleo ad eternum, ad infinitum, você tinha uma limitação, né? E você tem uma limitação, agora você tem escassez, então faz sentido ele valer mais. E aí a própria OPEP passou a elevar o preço do petróleo. Então a gente teve uma grande valorização e numa escalada de guerra, o que acontece? Aqui você teve o segundo choque do petróleo em 79, você tem basicamente uma valorização de 800% nessa década no petróleo e no ouro você tem uma valorização que chegou a um ponto máximo de 732%, mas voltou e ficou numa faixa de valorização de 600%. O ponto importante é que o petróleo ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Então ele é mais cíclico, ele é menos seguro do que você investir em ouro, por exemplo, que no longo prazo sempre sobe, tá? E para que você entenda, né, por que ouro e metais preciosos em geral, mas a principal representação é o ouro, e petróleo se valorizam em períodos de guerra? Bom, o ouro se valoriza simplesmente por conta de ser um refúgio dos grandes investidores. Estamos em guerra. Se eu estou em guerra, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu quero investir em uma reserva de valor, em um ativo que tem 5 mil anos de história. Que você volta 5 mil anos atrás, você tenta entregar para alguém yuan, você tenta entregar para alguém uma cédula de real, você tenta fazer um Pix, você tenta pagar em dólar, ninguém aceita esse troço que é uma folha ou é um código. Um dado, uma transação, mas se você tenta trocar por ouro, todo mundo aceita. Então, um bem aceitável, um bem que ele é conversível a milênios, né? E você tem grandes reservas de valor, imóveis, certo? Terras e metais preciosos. Metais preciosos são aqueles que têm mais liquidez. Então, você vê um grande fluxo de recursos saindo de ativos de risco e indo para metais preciosos, principalmente o ouro, né? Aquele que é mais puro. E o que acontece? Por conta dessa forte pressão compradora, porque os investidores eles querem ter pelo menos uma parte do seu dinheiro em liquidez, justamente para eles poderem vender rápido e aproveitar aquela oportunidade que surge por conta de uma queda no mercado de ações para comprar ações mais baratas, por exemplo, quando a guerra estiver chegando ao fim, dando sinais de que não tem fôlego para escalar mais e tudo mais. Então, os investidores querem liquidez. Uma grande busca por ouro faz com que o ouro valorize, até porque o ouro também é um bem escasso, né? E o petróleo, por que ele valoriza? Porque quando você tem uma guerra, basicamente você tem aqueles países ali que estão envolvidos na guerra demandando muito mais petróleo. Porque basicamente você precisa de muito mais combustível, né, para você conseguir sustentar esse conflito armado. E os outros países no entorno desses países também começam a comprar petróleo para estocar. Por quê? Porque eles podem se envolver na guerra, né? Essa guerra pode escalar e pode chegar neles. Eles podem simplesmente se defender, mas eles precisam ter petróleo para isso, tá? E todos os países do mundo também pensam nisso, né? A guerra pode chegar até mim, então eu preciso de uma reserva estratégica, né? E nesse momento, principalmente, por quê? Os Estados Unidos vendeu uma grande parte das suas reservas de petróleo, a reserva estratégica dos Estados Unidos, vendeu muito do seu petróleo, tinha mais de 800 milhões de barris, se não me falha a memória, e diminuiu praticamente pela metade, se não me engano, passou até um pouco da metade. Então, você tem países que estão com estoques de petróleo muito mais baixos porque existia uma sensação de normalidade no mundo, exceto o conflito Rússia-Ucrânia, mas se sentia uma sensação de normalidade no mundo, uma situação de não guerra, não é uma situação de paz, mas uma situação de não guerra, isso existe, tá? Então você não tem os países com tanto estoque assim. Se você não tem país com tanto estoque assim, essa guerra chega a escalar, você vai ver uma alta busca, uma alta procura por petróleo. E você tendo essa alta busca, alta procura por petróleo, o que vai acontecer? O preço dispara, né? Então, na minha visão, talvez faça sentido, você vai tomar sua decisão final, mas ter alguma alocação em petróleo, seja em empresas no setor de petróleo, você pode investir aqui no Brasil, eu não invisto em Petrobras, mas quem sabe você pode se expor a PetroRio, ou você pode comprar petrolíferas no exterior também, que não estão a preços altos, tá? As petrolíferas estão com preço interessante. E o petróleo está um pouquinho acima do seu patamar médio histórico, né? A média histórica a gente vê que fica na faixa ali dos $75 o barril. Claro que não sabemos como é que vai abrir segunda-feira, já pode abrir bem esticado. E hoje a gente está na faixa aqui dos $85 o barril. Mas é muito importante você ter investimentos dolarizados, porque a nossa moeda deve sofrer com a escalada desse conflito, se infelizmente escalar.
É importante você ter alocação em metais preciosos, tá? O ouro se valoriza muito em todo o conflito armado. Te mostrei aqui na prática o caso de uma valorização em 6 meses de 80% no ouro, dando uma janela de oportunidade para você se expor por conta da crise de liquidez que sempre acontece no início. Tá? Então, se você não tem nada em ouro, eu teria no seu lugar. Eu tenho uma boa dose da minha carteira em ouro, tá? Boa dose mesmo. E petróleo para aquelas pessoas que, poxa, querem proteger ainda mais seu patrimônio, porque sem dúvidas vai ser um investimento que mais vai se rentabilizar e proteger você das quedas que você pode ter em ações do Brasil, em ações no exterior e assim por diante. Vinícius, vale a pena então vender todas as minhas ações? Na minha visão não, tá? Por quê? Esse período passa, né? Esse período passa. Então, mais inteligente do que você vender todos os ativos que você tem é você continuar recebendo uma renda passiva interessante que vem desses ativos, recebendo seus dividendos. Com esse valor e com o lucro que você tiver do outro lado, com as anti-ações, quem sabe com petróleo, você aproveita para comprar mais ações, mais fundos imobiliários, Brasil, exterior, estoques, REITs, para você aumentar a sua renda passiva, aumentar o seu volume de dividendos. Não é momento de desespero, é simplesmente momento de inteligência financeira. É você não sair correndo desesperado, igual um maluco, mas você aproveitar as oportunidades que surgem num cenário triste como esse. Certo? Você blinda seu patrimônio tendo esses ativos que eu expliquei agora, você pega um pouco do lucro deles em algum dado momento, tá? E compra esses ativos que vão estar mais baratos para aumentar a sua renda passiva, aumentar o seu volume de dividendos e crescendo sua renda passiva mais rápido. Fazendo essas compras, você aumenta o seu potencial de multiplicação de patrimônio, né? Então isso acaba sendo, não vou dizer que isso acaba sendo benéfico para você, porque isso é uma situação triste onde todo mundo sai perdendo. Inclusive nós, que não estamos envolvidos nisso diretamente. Mas você acaba tendo uma janela de oportunidade e conseguindo blindar o seu patrimônio até alavancar os seus resultados por conta de um conflito como esse, porque gera volatilidade. E volatilidade para muita gente é um risco. Mas para quem sabe lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, volatilidade é uma oportunidade de exponencialização de rentabilidade. Tá bom, meus queridos? Reforço. Peço que vocês rezem pelo fim da guerra, não tem vencedores nesse conflito, só tem perdedores. E para aqueles que quiserem entender mais profundamente esse método que faz com que a gente consiga passar por guerra, passar por semana da Cogel, passar por inflação global, passar por todos esses cenários, se a gente conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, no Brasil, no exterior, mesmo assim, se você quer aprender o passo a passo gratuitamente e já receber uma estrutura pronta para você começar a ter os seus primeiros resultados nas altas e nas quedas da bolsa ainda em 2023, tem um link aqui embaixo, tá? Você pode se inscrever para o nosso evento. Cresce da importância você participar com esse conflito, tá? Porque pode ter consequências bem severas se isso escalar. Esperamos que não escale. Você pode tocar no link daqui embaixo, insere o seu e-mail, basicamente é isso. Entra no grupo VIP no WhatsApp, fica no grupo no WhatsApp, porque a gente vai mandar todas as informações por WhatsApp. Se você não estiver lá, você não vai receber todo o conteúdo, tá? E a gente já está começando o nosso grande evento. Começa agora já nos próximos dias. Garanto para você que vai ser o último evento sobre investimentos da sua vida, porque depois desse você não vai precisar de mais nenhum outro. E pode me cobrar sobre essa afirmação depois. Tá bom, meus queridos? Se você gostou desse vídeo, toca em gostei, compartilha com seus amigos que você sabe que investem, principalmente para aqueles que investem na bolsa, onde o impacto tende a ser um pouco mais direto, mas os investidores de renda fixa é o pior lugar para se estar, porque a inflação pode subir por conta dessa elevação no dólar, e aí a renda fixa vai render praticamente negativo. Na renda variável você consegue aproveitar janelas de oportunidade. Renda fixa não tem jeito, é o pior lugar na minha visão para você focar nesse momento, tá bom? Então toca em gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo e no nosso grande evento, tá? Só clicar no link aqui embaixo e fazer sua inscrição. Um grande abraço e até mais.